Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono Albérico, estamos de volta. Estamos Estou de volta. sendo claro? Bem claro, apesar do conteúdo ser denso, né? Sempre um gostinho de quero mais e aprofundar mais. Essa é a verdade. O capítulo 11º da Certo. pré-história da humanidade conta-nos Muito também uma conhecido. lenda, Torre de Babel. uma história criada. A origem desta Torre de Babel parecem ser torres, sigurates, que viam os exilados em Babilônia. O senhor falou Sicurates? É, a terminologia lá, técnica, Certo. clássica. Torres. E a partir daí se constrói uma história que quer ensinar, uma história que quer ser didática. Como entender as discrepâncias entre nós? Conta-se a história. Os homens de uma determinada época resolveram criar um nome para si. Criar um nome. E para criar um nome para si, se puseram de acordo em construir uma torre cujo cimo se elevasse ao céu. Mas isto não agradou a Deus. E por quê? Porque estes homens não estavam preocupados em agradar a Deus. Estavam preocupados a fazer um nome para si. Estavam preocupados com o próprio ego. Estavam preocupados com a própria vaidade. E a torre seria o monumento à vaidade. O monumento ao ego. E não a Deus. Isto é o homem que tenta colocar-se no centro de tudo, sendo suficiente ele para tudo e eliminando Deus. Deus está fora. Deus não é necessário. É o que Deus vivemos hoje, não né? age. É o que vivemos hoje, infelizmente. Então, o texto legendário nos diz que Deus abre a janela do céu, vê esta tentativa e diz: basta, chega, Vou confundi-los. vou confundi-los. Desce e confunde as línguas. Agora, esta confusão das línguas deve ser entendida. Não é eu falar português e o senhor falar alemão. Não é isto a confusão das línguas. Porque eu posso estudar alemão e o senhor pode estudar português. Nós podemos não nos entender na mesma língua. Falando uma mesma língua, nós não nos entendemos mais. E o autor queria mostrar a causa destes desentendimentos entre os seres humanos. E os desentendimentos entre nós são coisas de todos os tempos e de todas as épocas. Não aprendemos a falar a mesma língua. É muito mais profundo do que línguas estrangeiras. Não é preciso multiplicar línguas estrangeiras. Se pode ser incompreensível um do outro falando a mesma língua. Basta uma ação: eliminar Deus e procurar erigir um monumento à própria vaidade, ao próprio ego. Isto fica interminado, isto acaba, isto desaba e estas pessoas não se entendem mais. O que aconteceu com Hitler? O que aconteceu com Stalin? O que acontece com estes que querem erigir um monumento a si, em todas as épocas, em todos os tempos, um monumento à própria glória, um monumento à própria vaidade, ser o único, ser o principal? Pronto, a história nos diz qual é o fim dessa gente. Está vendo?
Isso é bem o contrário de... Não quero aqui mudar de assunto, nem, mas é um contrário de Pentecostes, não? Eu sei que deu um salto aí, mas fazer esse contraponto seria interessante, não? Não sei se o texto permitiria este, mas a liturgia sim permite, porque vai além da exegese. Lucas não quer dizer que, se bem que a mesma fé faz com que nós nos entendamos no essencial. E a mesma fé é vivida em todos os países. Isso. Não falamos a mesma língua, mas professamos a mesma fé. De certa maneira, a fé única em Cristo vem, de alguma maneira, suprir e solucionar o problema de Babel. Porém, fica em aberto o texto. Lupus in fábula. O leitor que entre no texto e o leitor que busque a sua parte no texto. Aonde está ele? Ele está construindo, ele é construtor. O que é que ele está construindo? Para quem ele está construindo? Com que intenção ele está construindo? E aí ele pode, de certa maneira, antecipar o final da sua construção. Hitler poderia prever o fim que ele teve? Sim e não. Stalin poderia prever o fim que teve? Os ditadores de turno, de todas as épocas, poderiam prever o fim que tiveram? Aqueles que em todas as épocas desejaram construir um monumento à própria vaidade. Napoleão, por exemplo, poderiam prever o fim que teve? Ele, prisioneiro na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul. Está aí. Nunca enxerguei esse texto por essa ótica. Poxa, muito bom. Agora, chegamos ao fim daquilo que normalmente se conhece com o título de pré-história da humanidade. O autor teve pressa em ligar o primeiro ser humano, através de Noé e da sua descendência, Sem, Cã e Jafé, a Abraão. Sem se preocupar com o real começo deste mundo. E mostrou por que Deus criou o mundo e que queria Deus ao criar o mundo. Só que não chegou ao fim. O que Deus queria ao criar o mundo vai se iniciar na história patriarcal. Trazer um povo para si e fazer aliança com este povo, para que este povo fosse o seu povo e ele fosse o seu Deus. E aí nós deixamos o capítulo 11 e passamos já num salto astronômico para as origens, ao menos as origens remotas e assim pensadas, de Israel, com Abraão, Isaque e Jacó. Perfeito. Bem, está claro até aqui? Está claro, claríssimo. Alguma pergunta até aqui? Não me ocorre nenhuma pergunta. O leitor, o estudioso, o telespectador, imaginam que saltando da pré-história, em grande parte mitológica, da humanidade, e entrando nos ancestrais de Israel, pisamos um terreno mais sólido do ponto de vista histórico. Pelo menos aqui nós podemos tocar com as mãos certos personagens que lá, como Adão, Eva, Caim, Abel, Noé, patriarcas pré-diluvianos, pós-diluvianos, não podíamos fazer. E devo dizer
que durante séculos e séculos, até o início, o final do século, bem, até a Renascença, a Bíblia, durante toda a Idade Média, ela foi lida de maneira mais ou menos fundamentalista. Foi por ocasião da Renascença, e sobretudo a Renascença na literatura, que a Bíblia passou a ser estudada como um livro qualquer, como quaisquer outros livros do passado, usando da tecnologia presente para estudar o passado. Diversos indícios a partir da Renascença, e estamos em séculos XIV, XV, XVI, foram surgindo. Esta obra, o Pentateuco, primeiro indício, não podia ser obra de um só autor. Como se ensinava, e como se ensinou até o século XIX, Moisés, ou até o início do século XX, Moisés. Quando muito, Moisés se serviu de secretários. Esta visão já na Renascença parecia insuficiente. Este Pentateuco possui diversas visões que não se justapõem harmonicamente entre si. Diversas teologias, algumas contradições. Deus, nos textos, é chamado Yahvé, noutros textos é chamado Elohim. Por causa da tradição, né? Não é? Divergência de tradições e de visões. Nós temos que fazer o nosso intervalo e já voltamos. Então, foram surgindo tais e tais indícios que foram levando os estudiosos a postular mais autores para o Pentateuco, e não apenas um. Mais teologias, maiores visões, e o Pentateuco aparecendo como uma obra de redação final de compromisso entre diversos setores. Bem, estes indícios foram surgindo e foram se avolumando. Visões diferentes, teologias diferentes, narrações diferentes, dublagens de um mesmo episódio escrito duas vezes. Por que tudo isto? Isto não pode ser obra de um autor só. Isto deve ter tido diversos autores em épocas diversas. Hoje, para nós, isso é claro. Bem, o tempo foi passando, foi surgindo, e se foram sempre no estudo, sempre na exegese, detectando melhor os fios de uma determinada tradição. O seu modo de falar, o seu modo de se exprimir, a sua teologia, não consoante com outra teologia. Basta pensar nos dois textos da criação, capítulo 1 e capítulo 2 e 3. Por que relatar a criação duas vezes, de maneira tão diferente uma da outra? Um mesmo autor faria uma coisa destas? Não. Na história do dilúvio que vimos há pouco, existem tradições contraditórias. Numa, apenas os animais puros entram na arca. Noutra, todos os animais. Um casal de todos, os puros e os impuros. Como explicar essas discrepâncias todas? Isso não pode ter sido obra de um só. Pois bem, para simplificar e não complicar, é claro que com o tempo foram surgindo algumas tradições, ou diversas tradições se foram impondo ao mundo dos estudiosos dos séculos XVII e XVIII.
A coisa explodiu no século XIX, com um alemão famoso chamado Julius Wellhausen, que, estudando o Pentateuco na sua língua própria, o hebraico, e dirimindo ou distinguindo as tradições, percebeu 4 grandes tradições na época independentes e que no final convergiram para se realizar um volume ou uma obra de compromisso, com as 4 juntas. Ele vislumbrou uma tradição bem viva, bem profana, onde se contam histórias profanas, não religiosas, onde Deus aparece antropomorficamente, uma teologia mais antiga. E a esta tradição deu o nome de javista. Do Sul, ó. Javista do Sul? Mas vamos com calma. Certo. Vislumbrou outra onde Deus é visto de maneira mais transcendente. Não fala com Adão e Eva como eu estou conversando aqui, com o Senhor e com os telespectadores. Fala em sonhos ou através de outras pessoas. Salva-se mais a transcendência divina. Chamou esta tradição de tradição eloísta. Uma terceira tradição lhe pareceu muito consoante com as rubricas, com os objetos de culto e com o modo de culto, e a chamou tradição sacerdotal, Priester Codex. E o Deuteronômio ficou uma tradição à parte, a tradição do Deuteronômio. Deu nome à tradição javista J, deu nome à tradição eloísta E, deu nome à tradição sacerdotal P, do alemão Priester, Priester Codex, e D para o Deuteronômio. Faltava fazer uma coisa, datar essas tradições. E num segundo momento, Julius Wellhausen, mas já tinha havido alguns antecedentes antes dele, que eu não quero aqui mencionar para não demorar muito nesta questão e não complicá-la demais. Já havia antecedentes de tradições antes dele, mas ele é conhecido como aquele que, de certa maneira, chegou ao fim, chegou a uma primeira conclusão. Faltava datar estas tradições. Ele datou a primeira da época de Salomão, da corte de Salomão, no século X antes de Cristo. A segunda, ele viu semelhanças entre ela e a pregação profética, e a datou da época profética do século VIII antes de Cristo, sobretudo no reino de Israel, do norte. A terceira, a sacerdotal, ele a datou do final, para ele era menos importante. Aqui engessa tudo, aqui dá leis para tudo. E a colocou no exílio, século X, século VIII e século VI. Agora, e o Deuteronômio do século VII. Fazendo isto, Julius Wellhausen criou um problema histórico fora do comum. Por quê? E até então, inimaginável. Porque se as primeiras tradições que falam de Abrão, Isaque e Jacó são do século X, e se esses patriarcas eram na época colocados no século XVII ou XVIII a.C., entre a vida de Abrão, Isaque e Jacó e os primeiros textos que falam desses personagens, corre a beleza de 700 anos. Na melhor das hipóteses. E como explicar que uma tradição sobreviva
700 anos sem nenhuma escrita e sem nenhum controle. Julius Wellhausen resolveu a questão. E resolveu radicalmente a questão. Quando se fala de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós não estamos no mundo da história, estamos no mundo da fantasia. Esses personagens nunca existiram. Mas é muito forte isso, né? Esses personagens são legendários, totalmente legendários. Os autores são unânimes em concordar com ele? Os outros, né? Mas não só Abraão, Isaac e Jacó. O que sabemos de Moisés? Moisés viveu 250 anos antes do primeiro texto que fala dele. Legendário ele também. Que se sabe do Êxodo? Ele foi relacionado 250 anos depois de ter acontecido. Que se sabia, que se guardava? Nada. Escravidão no Egito, revolta, nascimento de Moisés, juventude de Moisés, êxodo mosaico, tudo isto absolutamente legendário. Isto é, criação popular e projeção no passado do que eles imaginavam ser, ter sido o seu passado. Bem, o senhor falou bem, foi um choque terrível. Me imagine, onde vamos parar com isto tudo? A Igreja Católica se fechou inteiramente, né? Inteiramente, até o início do século XX, até o pontificado de Pio X. De jeito nenhum. Um professor que ensinasse uma coisa dessas no seminário daria a primeira aula, mas a segunda não daria mais. Seria calado. Houve reações? Claro que houve. E dentre essas reações surgiu, sobretudo, a famosa escola americana. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, entre as duas guerras do século XX, houve um período muito fecundo para a arqueologia no Oriente Médio. É muito simples. Era só o senhor pegar um livro de história escrito nos anos 20 da nossa era, nos anos 20 do século passado, do século 20, nos anos 20, nos anos 30. O que sabiam eles do Egito? Nada. O que sabiam da Suméria? Nada. O que sabiam de Babilônia? Nada. A não ser talvez o nome. Por quê? Porque a história não se inventa. História se faz, e se faz através de documentos. E se a documentação é fraca, ou se a documentação é parca, ou se a documentação é inexistente, não se faz história. Bem, com os trabalhos arqueológicos do período entre 1920 e 1940, diversas civilizações vieram à tona. E temos grandes nomes americanos que estiveram presentes a isso. Albright, Bright, Miss Kenyon e outros tantos. E com a novidade que surgia do passado, quiseram reescrever a história. Mas o nosso tempo se esgotou. Que pena, padre, que pena. E então essa reescritura da história fica para a próxima vez. Próximo programa. Imaginando que o programa seja no horário. Sim, sim. Vamos acreditar. Tá bem? Então até lá. Muito obrigado. Até o próximo domingo, com a bênção e a graça de Deus.